que não tá aqui, ó. Ele some com o controle lá. Nem some. Sei lá, o pessoal que me chamou aqui, né? Vocês viram que Não tem controle, sumiu, só tinha um. o plano de fundo aqui É, duas vezes que vai eles falar um falam. pouquinho do que nós vamos ter de palestra hoje. Esse tá E agora eu quero convidar o membro do grupo do Ministério 11 Gênesis, professor de Geografia e geólogo também, professor André, por favor, venha à frente. André Marques, dá uma salva para ele. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Muito bem. Primeiramente, quero agradecer ao colégio pela oportunidade, a professora Dani que me convidou também, eu quero agradecer. E vamos direto ao tema. Ó, tô vendo o Samuel aqui, meu amigão, né, Samuel? Tá tudo jóia? Então vamos posicionar ali em cima para a gente começar então, tá bom? Muito bem. Quem gosta de ouvir falar sobre o céu aqui? Todo mundo gosta? Então, essa capela é para você. Mas para isso, eu vou precisar da sua colaboração, tá bom? Precisar do seu silêncio, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a astronomia e quão bom é o nosso Deus que nos criou e criou o universo, tá bom? Então, a palestra do universo criado com vocês a partir de agora. Vamos lá então, vou pegar aqui o passador, vamos começar. Deixa eu só ligar ele aqui. Muito bem, primeiro eu quero fazer uma diferença com vocês. Quero muita atenção para vocês e no final fazer duas perguntas para pessoas aleatoriamente, tá bom? Primeiro, vamos diferenciar a astronomia da astrologia. Tem diferença. A astronomia é uma ciência, ok? Que lida com a evolução do universo, a formação, desenvolvimento e tudo mais. Lida a palavra leis das estrelas. Aqui no Brasil vamos comemorar o dia da astronomia no dia 2 de dezembro. Está pertinho aí, né? No final do ano. Ok? Já a astrologia não é uma ciência, é uma falsa ciência, é uma pseudociência, ok? É aquela, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Signo de Câncer. Aí vem a previsão, né? Ótimo dia para emprestar dinheiro de quem é de Capricórnio. Aí depois vem o signo de Capricórnio. Péssimo dia para emprestar dinheiro para quem é de Câncer, né? É sempre assim, né? Então, ó, isso aqui ó, não está com nada. Por quê? Não revela de verdade o que é ciência. Até porque, vamos usar a colaboração que eu vou pedir para vocês. Até porque os zodíacos não estão, ou seja, as constelações que formam o zodíaco, não estão mais no mesmo lugar que estavam quando foi feito então a astrologia. Se mudou de lugar, faz algum sentido dizer que ele vai influenciar na minha e na sua vida? Não vai fazer nenhum sentido, tá bom? Muito bem. Agora eu vou falar sobre isso aqui para vocês. Alguém já ouviu falar sobre a teoria do Big Bang? Muito bem. Então o Big Bang basicamente é o seguinte: pensa uma bexiga, eu estou com a bexiga imaginária aqui, ó, se enchendo. Pensa uma bexiga se enchendo. Agora coloca algumas pintinhas de caneta. Se repara, imagine com você que quando for enchendo a bexiga, vai se separando cada pintinha, certo? Uma vai ser que a borracha vai esticando e tudo mais. E olha só, o Big Bang é parecido com isso. Cada galáxia, cada estrela vai se afastando uma da outra à medida que o universo vai se expandindo. Porque essa é a ideia, que o universo então teria se formado há cerca de entre 15 e 20 bilhões de anos atrás e expandido a partir daí, até se resfriar e formar, por exemplo, as galáxias, os planetas, incluindo o nosso planeta. Mas aí pode dar dúvida, talvez esteja no seu livro de geografia o que eu vou falar agora. Pode ser que o nosso livro esteja ainda dizendo que o criacionismo, que é a ideia de que Deus criou o universo, é contrária ao Big Bang. Na verdade, isso é discutível, não vamos ver a partir de agora. Olha só, a Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, concorda? A palavra de Deus diz isso aí lá em Gênesis 1, verso 2. E o Big Bang propõe o quê? Que tudo teve um início. O Big Bang iniciou a partir de um ponto menor do que um átomo e se expandiu a partir daí. Então a ideia básica é o seguinte: tudo que tem uma causa tem que ter tido um causador, ok? E quem foi o causador de tudo? Quem pode me dar a resposta? Qual o primeiro causador
mais? Deus, ok? Nosso Criador. Falando entre eu e você aqui, né? Jesus é o nosso Criador, tá bom? Vamos continuar então. E a palavra de Deus diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ok? Então a palavra de Deus diz o seguinte: que Deus fez tudo a partir do nada, ou seja, daquilo que não é visível. Deus tem poder para isso? Sim, e nós vamos ver algumas coisas que revelam a glória de Deus a partir desse momento. Bom, aqui tem um calendário astronômico. A maior parte dessas coisas já aconteceu, né? Porque esse é o de 2019. E o que vai acontecer ainda? Olha aqui, ó. Vai acontecer ainda uma chuva de meteoros, vai acontecer ainda nos dias 17 e 18 de novembro, está perto. Ah, perdão, isso já aconteceu também, desculpa. E vai acontecer em dezembro agora, a última coisa, né, desse ano, a chuva de meteoros geminídeos. E o que é isso? Na verdade, a Terra vai atravessar uma porção do céu em que vai passar por detritos de meteoros e cometas. Resultado, vai riscar a atmosfera do céu de madrugada. Se você tiver acordado nesse dia, se você já vai estar de férias, né, com certeza, então você é toda madrugada. A madrugada inteira vai acontecer, tá bom? Muito bem. Bom, quem gosta de celular aqui? Todo mundo, né? Eu tenho agora um aplicativo que você vai gostar muito. Esse aplicativo se chama Carta Celeste. O ícone dele é um planeta Saturno. Se você quiser baixar no seu celular, ele mostra tudo para você sem você estar olhando para o céu. Por exemplo, você está dentro dessa sala aqui, né, desse auditório. Você pode apontar ele para o céu com o GPS ligado, que ele aponta certinho a posição, por exemplo, de Saturno, de Júpiter e assim por diante para você, tá bom? Então essa é uma recomendação para você. Grava aí, ó, você lembrar lá na sua casa, você baixa ele, é bem legal. Aonde é isso aí? Aqui na frente do nosso colégio. Eu vou contar com a ajuda de vocês aí. Vou contar com a ajuda de vocês para a gente agora fazer uma viagem astronômica, tá bom? Vamos lá então. A partir do nosso colégio nós vamos fazer uma viagem intergaláctica para ver o tamanho do universo, até então conhecido. Isso aqui está o nosso bairro, a região, e aqui está o nosso colégio. Vai observando aí, eu vou bem rapidinho. Aqui está São José dos Pinhais inteirinha, um pedaço de Curitiba, e o nosso colégio está aqui. Olha só. Aqui está a região metropolitana de Curitiba inteira. Aqui o estado do Paraná inteiro e outros estados por perto, e aqui está o nosso colégio. Aqui está o nosso país, parte da América do Sul, e na bolinha azul aqui, ó, está o nosso colégio. Não está nem se vendo mais, não dá nem para enxergar nada. E esse é o nosso planeta, uma foto real da NASA, na verdade é um conjunto de fotos da NASA, ok? E você estaria aproximadamente aqui. Muito bem. Quem que é esse aí? O Sistema Solar. Então, com todos os seus planetas. Olha só, eu vou ensinar para vocês, se o seu professor de geografia não te ensina ainda, uma frase que vai te ajudar a lembrar a ordem dos planetas. Pode ser? Mas eu vou precisar do seu silêncio agora. Ó. Só a minha voz agora. Olha só a frase interessante. Cada primeira letra da palavra que eu falar é a primeira letra de um planeta, ok? A partir do Sol, então. Ó. Minha velha, traga meu jantar. Sopa, uva e nozes. Que quer dizer o seguinte. Minha, meu. Né? Quer dizer o que aqui? Mercúrio. Velha, Vênus. Traga, Terra. Meu, Marte. Jantar, Júpiter. Sopa, uva e nozes, né? Urano e Netuno. Então você vê ali que fica fácil de lembrar, então, memorizar a ordem dos planetas, beleza? Para a prova, ou você vai fazer ou já fez. Muito bem. Acabou aí? Não, vamos lá. Olha que interessante, essa é uma concepção artística da nossa Via Láctea e nós estamos aproximadamente nessa posição. Essa é uma evidência de que Deus criou esse planeta e o universo. Olha só que interessante, o sistema solar inteirinho está aqui nessa parte da Via Láctea, não está nem no centro e nem muito fora. Por quê? Olha só que interessante, porque se a gente estivesse muito perto do centro, a gente ia torrar com a grande radiação que tem lá no centro. E se estivesse muito fora, a força centrípeta ia nos jogar para fora e ia ficar muito frio. E todos nós morreríamos. Mas Deus
colocou o sistema solar na posição adequada para ter vida. Primeira evidência então de que Deus criou o universo e a vida. Olha só que interessante, esse aqui é o grupo local de estrelas e planetas. Então, cada um disso aqui é uma galáxia, na verdade. Beleza? Cada uma tem bilhões de estrelas. E esse é um chamado superaglomerado de galáxias. Cada formação dessa aqui tem um monte de galáxias. E nós estamos nessa central aqui, ó, a galáxia Virgo. Perdão, a galáxia não, o superaglomerado chamado Virgo, beleza? E esse aqui é uma concepção artística de todo o universo até agora conhecido. Tudo que já foi até agora documentado está nessa porção toda aqui, beleza? Então pergunto para vocês, Deus é grande sim ou não? Sim, com certeza. Agora eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês que mostra o tamanho comparado entre planetas e estrelas. Vamos ver então. Para atravessar essa estrela, olha só o tempo que você demoraria. 1.100 anos para atravessar só aquela estrela. Ela é grande só, não? Só que mesmo essa estrela grande não é nada diante do universo. Ok? Então é isso que nós temos que saber sobre o universo. Vou passar aqui então, era o tempo que usava. Muito bem. Quem conhece esse daí? É um telescópio muito parecido com esse daqui, ó. Só que esse, claro, em tamanho menor, é um telescópio que eu trouxe aqui para a gente ver. Agora eu vou mostrar para vocês basicamente como é que funciona um telescópio. Um telescópio refletor é como um telescópio Hubble também. A luz entra por aqui, a tampa está aberta. Aqui atrás um espelho de 2,5 metros, reflete um conjunto de lentes aqui no meio do telescópio e depois processa a imagem e manda por meio das antenas para a Terra. Esse aqui é o princípio parecido, só que ele é mais simples. A luz entra por aqui, aqui tem uma parte aberta, aqui atrás tem um espelho que reflete, aqui ó, tem um suporte chamado aranha. Na aranha tem um espelhinho inclinadinho. Esse espelhinho inclinadinho reflete a luz que vem do espelho grande, chamado espelho primário, que por sua vez reflete aqui aonde é a chamada ocular. É aqui nessa parte aqui que acontece a mágica de ampliar o tamanho do objeto. Portanto, quanto maior for o diâmetro da boca do telescópio, mais luz ele capta e mais longe ele enxerga. Por isso que o Hubble é do tamanho de um ônibus e o meu cabe aqui em cima do palco tranquilo do meu lado, tá bom? Só para comparar. Mas com esse ali dali já dá para ver, por exemplo, as crateras da Lua, já dá para ver, por exemplo, Saturno, Júpiter, tá bom? Muito bem. Bom, primeiro, vamos ver o que é uma nebulosa. É uma nuvem de gás, ok? Uma nebulosa, poeira, gás, hidrogênio e tudo mais em região de formação de estrelas. É onde se formam estrelas. Então vamos ver aqui algumas nebulosas. Essa aqui que é interessante, ó, a nebulosa da Águia, apelidada de
pilares da criação. Cada pilar desse é maior do que o sistema solar inteirinho. Ok? É gigantesco isso daí. E aqui dentro está formando estrelas, tá vendo? Ou essa aqui, essa é a minha preferida. Se chama nebulosa, apelidada de o olho de Deus. É a nebulosa Helix, que parece um olho, não parece? Isso aqui na verdade é uma estrela que explodiu e está no céu se expandindo. Você entrou no grupo lá ou não? Isso aqui, para quem está apaixonado, né, parece um coração. É a nebulosa mais perto do nosso sistema solar, né, aqui da Terra, a nebulosa de Órion. E aqui dentro está surgindo estrelas novas também. Essa é a nebulosa do caranguejo, não me pergunte por quê, né, nem sei se parece ou não com um caranguejo, mas essa aqui é chamada. Muito bem. Agora, olha só o que diz a Bíblia, diante do que você viu até agora. Os céus proclamam ou declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19, verso 1. Isso é um fato ou não? É um fato, porque tudo que está no céu revela a glória de Deus, tá bom? Alguém já viu na televisão a primeira foto de um buraco negro? Recente, né? Então, isso aqui na verdade ficou mal feito, vamos dizer assim, a foto, não porque o cientista tinha uma câmera ruim, e sim porque ele é um conjunto de várias fotografias ao longo de muito tempo e teve que somar muitos HDs para armazenar a informação disso daí. Inclusive a cientista que coordenou o projeto, ela, ao longo de muito tempo então, ela conseguiu então organizar todas essas imagens para montar a primeira fotografia de um buraco negro. Na verdade você não está vendo o buraco negro, você está vendo em volta dele a luz que está sendo absorvida por ele. Antes essa luz esquenta e depois brilha, e de longe dá para ver esse anel em volta. Agora eu quero mostrar para você uma concepção artística de como que um buraco negro engole uma estrela. Olha que interessante. Dá um clique para nós lá, fazendo favor, sonoplasta. Ele vai poder observar inclusive a infância do universo, foi quando muito próximo do universo foi criado, ok? Ele vai chegar bem mais longe. Ele é um conjunto de vários espelhos, tá vendo? É um monte de espelhos, por isso que ele capta mais luz. Olha aí, por exemplo, a distância aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, os telescópios da Terra enxergavam até nessa parte no passado, né, no universo. O Hubble foi modificado, ele chegou a 400 milhões de anos atrás, vamos dizer assim, né, até a próxima infância do universo. E quando o James Webb for lançado, ele vai ver até 200 milhões de anos no próximo ao passado, tá bom? Vai passar aqui, vamos passar. Então a galáxia é um quê? Um conjunto de estrelas, planetas que estão orbitando em torno de um centro supermassivo que dizem que é um buraco negro que tem no centro. E agora eu vou mostrar algumas, ó. Uma das maiores, a galáxia Sombreiro, gigantesca. Galáxia NGC 1300, que é uma galáxia barrada, porque ela tem barras aqui, tá vendo? Ó? Classes diferentes. E a Andrômeda, mais próxima do nosso sistema solar, a galáxia de Andrômeda, ela só está a mais ou menos aí 1 milhão de anos-luz de nós. Ou seja, se você viajasse na velocidade da luz, você vai demorar mais ou menos 1 milhão de anos para chegar nessa, que é a mais perto do nosso sistema solar. Você vê o tamanho que é o universo, né? Nem cabe na nossa mente. Bom, dá para eu ver um pedaço da nossa galáxia? Dá. Quem esteve na noite bem escura, por exemplo, num acampamento, bem escura, e viu uma coisa parecida com essa no céu? Essa é chamada, né? Esse é chamado, na verdade, de Caminho Santiago, ou também conhecido como um braço da Via Láctea. Porque dizem os gregos que uma deusa derramou leite ali quando Hércules foi tomado da sua mãe e o leite foi derramado no céu. Por isso que lácteo vem de leite, tá bom? E a Bíblia diz o seguinte quanto às estrelas formadas. Olha só o que diz Deus aqui, ó. Então levou para fora, né? Levou Abraão para fora e disse:
Olhe agora para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar. Isso é importante, ó. Se é que as podes contar, Abraão. Hoje se sabe que tem mais estrelas no céu do que se pensava na época de Abraão. Se pensava que tinha cerca de 6.000 estrelas no céu. Hoje se sabe que tem, vou mostrar daqui a pouco, tá? Mais ou menos quantos tem. É agora, ó. Toda essa conta aqui eu vou resumir. Se pensa que tem cerca de 10 sextilhões de estrelas. É muito grande, ok? E a Bíblia diz que Deus conta cada uma pelo seu nome. Ele sabe o nome de cada uma das estrelas, tá bom? Está lá em Salmos. E o que é uma estrela? Uma estrela, na verdade, é uma, vamos dizer assim, uma esfera está luminosa, ela tem luz própria, é feita de plasma. E, já falei aqui, né, tem luz própria. E atrai planetas em volta dele, dessa estrela. E o Sol é uma delas. O Sol tem mais ou menos 99,86% de toda a massa do sistema solar. Sobra só um pouquinho para os planetas. E o Sol é 109 vezes maior do que a Terra. E a Lua 400 vezes maior do que, menor do que o Sol. Aí, resultado: Deus fez um capricho muito bom para nós. Um efeito, como se fosse a cerejinha no bolo da criação aqui do nosso planeta. Olha só que interessante. O eclipse solar. Como é que funciona o eclipse solar? O Sol está no canto, a Lua no centro, concorda? E aqui está a Terra. O observador aqui vê a Lua tampar o Sol inteirinho. 100% do Sol é tampado no eclipse solar total. Resultado: Deus fez esse capricho para que nós, pessoas inteligentes, pudéssemos observar isso e ver que Deus é grande, né? Ele pode fazer muitas coisas por nós, tá bom? E a Bíblia diz o seguinte também, que Deus fez o Sol maior do que a Lua, porque os povos antigos acreditavam que eram do mesmo tamanho devido ao eclipse solar. Não parece do mesmo tamanho? Porém, o Sol é 400 vezes maior do que a Lua. E como a Lua está mais 400 vezes perto do nosso planeta do que o Sol, dá uma resolução de 400 por 400, resultado, tampa inteiro do Sol, tá bom? No eclipse solar total. Agora vou tentar ser mais rápido. Agora o eclipse lunar. Quem tem que estar no meio agora? A Terra. E a Lua então é encoberta pela sombra do nosso planeta. Quem aqui, ó, cuidado com a resposta, acredita na Terra plana? Ah, que bom. E ninguém. Ótimo. Porque olha aqui, ó. Será que essa ideia que está no YouTube e no Facebook é verdadeira? Por exemplo, dá para você provar para o teu amigo. Sabe aquele teu amigo que gosta de se achar um sabidão? Então, eu vou apelidar ele agora de Planilson. Escuta aí. O Planilson é o teu amigo imaginário. Vamos supor que você tenta convencer o Planilson de que ele está errado quanto a isso daí. Exemplo, você leva ele na beira da praia, pega um telescópio e vê um navio indo para o horizonte. Resultado: se sumiu o casco do navio primeiro, depois sumiu o mastro dele, o navio está acompanhando o quê? A curvatura da Terra. Você provou para ele. Mas ele é teimoso, lembre-se disso. Então ele tem, mas você coça a cabeça e fala: não, tá bom, vamos para a segunda experiência. Segunda experiência, o eclipse lunar. Qual é o formato da sombra da Terra em cima da Lua? Arredondado, concorda? Resultado: é uma prova de que a Terra é redonda de forma indireta. Isso aqui os antigos já sabiam disso, né? Mas os planilson, infelizmente. Se havia algum eclipse da Lua assim, né? Só se a Terra fosse plana, mas nunca existiu isso daqui. Isso aqui é fake, tá bom? Fiz só para brincar com vocês. Ou, por exemplo, você vai viajar de avião com seu amigo Planilson. Mostra para ele o horizonte, coloca um fio dental na janela do avião, ou, por exemplo, coloca um barbante, ou o cadarço do seu tênis, assim por diante. Se sobrar uma bordinha bem tênue pro lado de cima, acima, claro, de 40 mil pés, tá bom? Ou seja, mais ou menos aí 10 km de altitude. Aí você consegue ver a curvatura da Terra. Aí você prova para ele, mas ele é teimoso, eu te falei, né? Aí você vai de novo, aí você manda um balão atmosférico para o espaço com a câmera GoPro, né, amarrada ali, e filma a curvatura da Terra. Aí ele vai ser teimoso de novo, concorda? Sim, né? Porque o Planilson é teimoso. Aí o que você faz? Amarra ele no foguete e manda para o espaço. Beleza? E agora vamos ver o vídeo aqui agora rapidinho sobre o lançamento do foguete que levou um carro para o espaço. Vamos ser bem rápido. Dá um clique lá. O foguete da SpaceX.
Nessa parte aqui, ó, tem um carro aqui dentro, ok? Está sendo levado para o espaço. Do planeta assim que a câmera filmando. Já bateu até a velocidade do som, está acima da velocidade do som já. A Terra aqui embaixo. E ali foi lançado o carro da Tesla para fazer propaganda de um carro elétrico para vender, tá bom? Então era só para mostrar isso e a curvatura da Terra ali, tá bom? Tá bem legal, né? Mas vamos passar. Muito bem, olha só que os povos antigos acreditavam. Acreditavam que o Titã Atlas segurava o planeta. Isso é verdade? Não. Na verdade a Terra apareceu do nada, diz a Bíblia. E aqui os hindus acreditavam que a Terra era plana, 4 elefantes seguravam isso, uma tartaruga gigante, navegando no universo, né? Tá errado. Aqui é o que diz a Bíblia sobre a Terra, vou passar rapidinho agora. Planetas, nós vamos ver aqui de novo, né? Vai acrescentar também os planetas aí, ó, o novo sistema solar. Não tenho tempo para falar tudo. Vou mostrar de perto cada planeta, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, ok? O tamanho deles comparados, isso aqui é uma brincadeira. Por que Plutão foi excluído aqui? Ele é um planeta não. Menor que a Lua, certo? Não limpou a sua órbita ainda, então ele é um planetóide. Muito bem. Quem gostaria de ficar no lugar dessa menina que vai para Marte a partir de 2025? Quer ver as mãos baixando agora? Ela vai numa missão só de ida, não tem volta. Agora a mão baixa, né? Para alguns corajosos ainda tem. Então ela está sendo treinada e pode ser que ela vá para o espaço a partir do ano de 2025, tá bom? Melhor amigo do céu quando, né, por exemplo, a gente passa na nossa atmosfera e explode. Já falei disso aqui. Olha isso aqui, ó. Eu sei que o tempo está quase no fim aí. Deixa eu falar disso aqui que é muito importante. É uma evidência que a Terra foi criada. Tem um campo magnético que nos protege do vento solar. Sem isso aqui, o campo magnético, todos nós estaremos mortos. Como se fosse pegar uma formiguinha e colocar no micro-ondas. Ia dar certo? Não, né? Ou isso aqui, né? Por exemplo, comparando, ó. O Sol dá um campo em cada um de nós aqui. E a Terra se protegendo com o campo magnético o tempo todo. Então, Deus colocou isso então para nós, tá bom? E de quebra, as auroras boreais. A atmosfera também nos protege contra várias coisas, raios ultravioleta e assim por diante. A rotação da Terra em 1674 km/h está certinho na velocidade, porque se tivesse mais ar, todo mundo torraria de um lado e ficaria com muito frio do outro lado. Então Deus regulou o tempo de 24 horas adequadamente. Eu vou brincar com você, tá? Nunca olhe para Deus para o seu dia ter 48 horas, porque senão você vai torrar todo mundo. Eu sei que tem o caso de Josué da Bíblia, né? Mas claro, Deus fez um milagre, tá bom? Ou a translação também, reguladinho para ter as 4 estações do ano, que são verão, outono, inverno e a primavera. Estou chegando no fim. Isso eu vou pular hoje, isso também. Olha só que interessante, Júpiter é o meu e seu guardião. Você já agradeceu a Júpiter por ele nos proteger? Olha só a historinha aqui, ó. A Terra estava bem de boa, veio o meteoro e foi acertar nosso planeta. Mas quem entrou na frente? Júpiter. E a Terra falou no final, meu herói, tá bom? Aqui, ó, só para finalizar, quem inventou aquele tipo de telescópio foi Isaac Newton. Então, ele foi um homem que acreditava que Deus criou o universo, beleza? E vou para a última imagem, aqui, ó. E continuemos crendo naquele que tudo fez. Amém? Muito obrigado por você.